nós encerramos o bloco anterior exatamente em cima dessa comparação entre Brasil e Colômbia, que, como eu disse, me surpreendeu ao tomar conhecimento dela num seminário realizado cerca de 2 anos atrás, numa universidade da Alemanha. Queria que você comentasse sobre isso. Sim, essa realmente é a grande, digamos, percepção que eu tive em 2004, em Puebla, exatamente em Quetzala del Progresso, no México. O congresso era sobre interculturalidade, estávamos convidados para falar das experiências dos nossos respectivos países. Eu faço referência à professora Fanny Milena Quiñones, que é uma liderança importante em Bogotá, educadora, é uma das proponentes da Cátedra de Estudos Afro-Colombianos, ou seja, ela é indicada pelo movimento social negro da Colômbia como uma das pensadoras da educação para representar a comunidade negra frente ao Ministério da Educação. Então, nesse nosso contato, a professora diz assim, nós precisamos nos aproximar. E, a partir desse evento em Puebla, no México, passamos a estabelecer vínculos mais sólidos. E ela é uma das minhas principais coautoras nos trabalhos que faço em pesquisa comparada, no projeto institucional no âmbito da Unirio. Estamos nessa caminhada, então, desde esse período de 2004. A Colômbia, de fato, é uma grande referência para pensarmos as possibilidades de interconexão, né? A Colômbia ela tem essa característica de estar resistindo à invisibilidade, o problema é muito sério de invisibilidade. Até o último censo de 2005 contabilizava-se 11% de população negra, e as instituições externas, os grandes intelectuais que pesquisam e observam a América Latina, e especificamente o caso da Colômbia, indicam que não tem como ser 11% da população, pode chegar a 30%. Então, você não tem, no último censo, os resultados que contemplem essa realidade. Muito pelo contrário, parece que os dados que começaram a ser divulgados há pouco tempo, inclusive diminui esse quantitativo que anteriormente era apontado como 11%. Ou seja, a Colômbia ela passa por esse problema em termos, né, se você vai comparar com o que a gente já tem dados estatísticos muito sólidos há muito tempo no Brasil sobre a população negra, mas a Colômbia tem essa possibilidade de nos ajudar a pensar a importância de nos aproximarmos dessas experiências. A Colômbia tem lá, né, o seu Palenque San Basílio, é um lugar que alguns dos nossos grandes intelectuais pesquisadores já fizeram trabalho sobre. Júlio Tavares e o nosso querido Januário Garcia fizeram trabalhos sobre Palenque na Colômbia, a importância de observarmos o que o Palenque tem feito, Palenque San Basílio, e outros contextos onde a população negra se encontra com muita força. Então, esse modo de se pensar e de se manter vivo, lutando pela vida da comunidade da Colômbia, me chama muita atenção. Esse, para mim, tem sido efetivamente um importante aspecto para afirmar as hipóteses que eu desenvolvi, né, de que nós precisamos pensar essa resistência a partir da luta educacional latino-americana, da diáspora na América Latina. Então, na Colômbia, em Cuba, tenho tido a oportunidade de estar em Cuba desde 2014, quase todos os anos, em função desse trabalho da Claxo. Então, você tem aí uma produção de tecnologia, uma produção efetiva de conhecimento, né? Um empenho desses movimentos comunitários, que são as redes e os movimentos pedagógicos, né, que eu traduzo dessa forma, como movimentos comunitários de fortalecimento, estão disputando o currículo. Então, a luta educacional na Colômbia, a partir da Cátedra de Estudos Afro-Colombianos, ela é, para mim, o que mais se aproxima da nossa luta com a Lei 10.639 e 11.645. Então, a Cátedra de Estudos Afro-Colombianos, ela nos ensina muito, porque também vem de um processo de disputa junto ao Estado muito forte, um embate muito forte, e dizendo para o Estado que ele precisa rever as suas percepções do que é o conhecimento significativo para a população negra, né? E toda essa, infelizmente, tradição dos Estados latino-americanos pensarem a questão indígena
indígena e negarem a presença afrodescendente nos seus respectivos países, né? Então, para mim, isso aí é o que a gente ganha nessa aproximação, se reconhecer nessa luta. Essa luta que inclui, no caso desses países, essa semelhança também de eles quererem se apresentar como sociedades em que não existe um problema de raça e sempre se comparando com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um problema de raça, nós aqui na América Latina não temos. E no Brasil, a democracia racial, o café com leite na Venezuela, na Colômbia, a raça cósmica no México, existe essa unidade na negação. Exatamente, Medeiros. Esse aspecto que você traz, ele tem que ser considerado. Em todas as pesquisas comparadas, nós, infelizmente, se compararmos com o processo vivenciado aqui pelas instituições do movimento negro, nós conseguimos maiores ambiências, né? Ambiências mais sólidas de diálogo junto ao Estado. Essa é realmente, me parece, uma característica que tem a ver também com a densidade. Somos muitos, né? Então, se você recuperar a ação, a agência da Frente Negra Brasileira em todo o território nacional, é uma coisa fundamental de observarmos. Eu lembro de ter encontrado um material que trabalhei com os meus alunos na Unirio, da Sueli Carneiro falando isso. Nós temos que voltar ao nosso processo histórico e reaprender de nós mesmos. Então, quando a gente pensa esse alerta da Sueli Carneiro e a gente pensa a Frente Negra Brasileira, a gente, nossa, como a gente caminhou, como a gente virou exemplo, e também muito em função do que eu tenho lido sobre a percepção da Nilma Lino Gomes, de sermos um movimento educador, né? Então, como nós caminhamos e precisamos agora retomar essa nossa história, esse nosso acúmulo e, de novo, pensar essas nossas possibilidades de desenvolver tecnologias de resistência, né? Então, acho que você realmente trouxe aí um aspecto fundamental. Essa negação chega ao século XXI, infelizmente. Então, o Brasil ele continua, infelizmente, como exemplo para os nossos colegas do contexto latino-americano, né? Você enfatizou muito nessa nossa conversa, nesse nosso diálogo, a questão da educação, a importância da educação nesse processo. Hoje em dia, no Brasil, nós temos visto alguns avanços importantes. Quando eu ligo a televisão, por exemplo, e vejo anúncios que apresentam famílias negras, que apresentam mulheres negras em posição de classe média, isso me mostra que é algo bem diferente de alguns anos atrás. Que papel a educação teve nesse processo de transformação? Olha, Medeiros, eu não tenho nenhuma dúvida que a luta, a agenda de inclusão da população negra nas instituições do Estado deixa esse resultado hoje. E destacamos as ações afirmativas e todo o debate, né, que atravessou a primeira década do século XXI, a luta incansável do movimento negro. Você é um dos grandes debatedores, um dos grandes defensores que foi para o fronte, como diferentes outras personalidades do movimento negro. Então, a luta por ações afirmativas, hoje a gente vê o resultado efetivo. Eu acho que esse para mim, né, no exemplo que você trouxe, parte do que foi o empenho do movimento negro. Então, o movimento negro sempre colocou como centralidade da sua agenda a educação, né? Então, é um movimento negro educador. Faço das palavras da Nilma, da percepção da Nilma, a minha também. Essa, para mim, é uma das conclusões mais importantes que temos hoje no pensamento educacional brasileiro, né? A Nilma é uma das grandes expoentes do pensamento educacional brasileiro, e dizer que o movimento negro é um movimento educador, para mim, fecha com chave de ouro essa nossa segunda década. No seu currículo se ressalta a questão da decolonialidade. Como se processa a descolonização do conhecimento?
Bom, eu entendo que para sermos coerentes com o que é o projeto que vocês, nesse exato momento, são acionistas, né, de divulgar, de promover, de preservar a memória, eu entendo que foi o movimento negro que trouxe para o Brasil um grande expoente desse debate. Eu costumo brincar que Frantz Fanon chega para mim, para muitos da minha geração, pela mão dos ativistas do movimento negro, porque ele é uma literatura marginal no Brasil. Ele é o avô dessa discussão, né? Então, essa percepção do Fanon, que também está muito impregnada na produção do Paulo Freire e na produção de muitos outros importantes pensadores, como o próprio Boal, né? Eu tendo a acreditar que é por aí que a gente aprendeu sobre descolonização. E os grandes teóricos e as grandes teóricas da América Latina e dos países também que foram colonizados, como é o caso do Homem Baba, da Spivak, do Said, também admitem isso. Na sua produção, a grande influência é o Fanon. Então, a gente tem que retomar o Fanon para pensar a descolonização. Então, a descolonização a partir daquela luta que ele participava, que era de libertação do continente africano. A descolonização é retomarmos as nossas referências, né, como africanos e como afrodescendentes. A descolonização a partir da tomada de consciência do que somos. Então, descolonizar, para mim, é nessa perspectiva, na perspectiva do Fanon. E os grandes teóricos da América Latina vão admitir, são esses e essas da América Latina, pensadoras e pensadores com os quais eu trabalho, que vão ajudar a levar essa percepção também do trabalho que o Fanon faz. E, infelizmente, no Brasil chegou muito tarde, né? Porque você tem, nos anos 70, nos anos 80, uma percepção do pensamento caribenho na América Latina toda, né? Fanon e tantos outros. O pensamento caribenho está para a América Latina. E aqui o Brasil ele tem um muro que não nos deixou desfrutar desse tipo de conhecimento, de percepção de mundo, né? Mas então é isso. É pela via do que ele, como um grande pensador, um jovem pensador, produz que eu entendo essa descolonização. Então, só para informar você, eu acabei de traduzir uma coletânea de artigos de Frantz Fanon, intitulado Pour la Révolution Africaine. Eu não sei qual vai ser o título pela Revolução Africana, talvez seja isso no Brasil. Então, o pensamento dele tem mais aí um canal para a gente acessar com esse novo livro que vai ser lançado. Agora, Cláudia, como é que você veria, dentro dessa discussão toda, e é um tema que você aborda, a questão da branquitude? Sim, eu acho que tem uma importante contribuição antes do Aníbal Quijano. Eu estou mencionando o Aníbal Quijano porque é a minha área, né? Uma importante sinalização que ele faz, eu creio que é numa conferência em 2015, em Quito, na Flaxo, em que ele diz assim: precisamos racializar, né, o mundo, precisamos nos ver todos como negros e como índios. Eu acho que essa indicação que ele faz antes de morrer é fundamental. Mas a branquitude? A branquitude, ela vai precisar abrir mão de muita coisa, abrir mão de privilégios, né? Essa é uma questão para o Brasil, né, Medeiros? Nós estamos atrasados, nós precisamos criar fóruns permanentes, nós precisamos inserir essa discussão nos bancos universitários, nós precisamos de espaços efetivos, permanentes de debate sobre isso, sobre privilégios. Eu acho que pensar branquitude no Brasil é pensar privilégios e como é que a gente, então, vai admitir que é preciso reparação nesse país, né? Então, a população que está marginalizada, que está vitimada nas comunidades pobres, nas periferias, nas
zonas que o Estado não chega, são populações racializadas. Então, a gente não tem um país racializado, a gente tem, né, grupos racializados e outros que são invisibilizados pela branquitude. Então, a população que se vê não racializada, ela vai precisar dialogar, porque nós não temos muitas alternativas hoje no país. Então, essa racialização, essa indicação que o Quijano faz em 2015, para mim, lá em Quito, sobre a importância da gente se ver racializado, seja quem for, seja que grupo, né, social. Então, acho que essa é uma alternativa, e nós vamos precisar sentar e conversar sobre isso, sobre privilégios, né? Porque se alguém está abandonado como grupo social, não é o grupo não racializado. Se alguém se prejudica, é porque alguém se beneficia também. Exatamente. Essa é uma questão para discutirmos e enfrentarmos. É um tema tabu, né? Mas nós vamos precisar pensar o que é branquitude no Brasil e o que isso provoca para quem é visto como não branco, né? Então, esses problemas que a gente está enfrentando na atualidade têm muito a ver com isso. Cláudio, muito obrigado pela sua participação. É uma riqueza imensa de conhecimento. Muito obrigado por compartilhar conosco, pelo menos uma parte dele. E esperamos poder contar com você numa próxima oportunidade para continuarmos nessa riqueza de diálogo sobre a questão racial numa perspectiva transnacional e intercultural. Muito obrigado. Obrigada eu, uma honra, muito prazer estar aqui com você. Claro que eu aceito, estou sempre disponível quando precisar.